Pesquisa revela que o Armazém Ulisses é a melhor madeireira de toda a região, em qualidade, preço e atendimento. Então vamos lá conferir? Aqui você encontra portas, janelas, forras, acessórios para marcenaria e madeiras em geral. Desde o início de sua história, contando claro com o apóstolo Pedro, a Igreja Católica já teve 265 papas. O próximo, claro, será o de número 266 agora, com a saída de Bento XVI. Mas quem será esse próximo papa? Qual será a decisão do conclave? E para entender melhor como funciona esta eleição, que é feita de portas fechadas, nós convidamos aqui hoje à TV Seridó o padre Alcivan Tadeus, que é mestre em Direito Canônico pela Universidade Gregoriana, na Itália. Padre, antes de tudo, queria saber se o senhor tem uma aposta de quem será esse próximo Papa, porque parece que essa pergunta é um mistério, né? A resposta é mistério. É uma pergunta que, com certeza, todos fazem, né? Quem será o próximo Papa? É uma expectativa que está sendo gerada no mundo todo. E, assim, pessoalmente, eu acredito que este Papa ele possa ser um europeu, um italiano. Né? Porque, pelo fato de, há mais de 30 anos, né, não ter tido mais um Papa italiano, eu acredito que provavelmente este Papa ele possa ser um cardeal europeu, um italiano. Mas isso não seria algo ruim para a Igreja Católica, já que ao longo da história nunca se teve um Papa que não fosse europeu? Nós podemos dizer que seria algo, né, de um retorno um pouco, né, à tradição, às origens, né, um pouco da eleição do Papa, né, com uma característica europeia. Dizer se é ruim ou bom, nós não podemos, né, dizer se será ruim ou bom. O que importa é que aquele que seja escolhido possa realmente conduzir a igreja, né, nesse tempo agora de desafios. Né? Então, certamente, os cardeais vão escolher um Papa mais jovem, um Papa que tenha condições de conduzir a igreja diante de toda essa complexidade que vive a igreja no mundo atual. Mas eu lembro que quando o Papa João Paulo II faleceu e o Bento XVI assumiu, o pensamento da igreja, pelo que se dizia na mídia, era completamente o contrário disso aí, que deveria ser uma pessoa mais velha, porque essa pessoa iria passar menos tempo na igreja. Aí houve uma mudança de pensamento da... Eu acredito que cada conclave ele tem a sua própria característica. Né? Por exemplo, quando foi eleito, né, o Papa João XXIII, né, ele já era um Papa ancião, também com a idade já avançada, e dizia-se um Papa de transição. E ele surpreendeu a Igreja porque foi ele quem convocou o Concílio Vaticano II, né, que houve toda essa abertura, né, da Igreja, né, para o mundo. João Paulo II teve um pontificado longo de praticamente 20 e poucos anos, né, mais de 20 anos de pontificado. E a expectativa era de que se elegesse um Papa, né, com certeza que estivesse mais próximo de João Paulo II. João Paulo II, né, teve todo um carisma, né, da sua vida. E eu acredito que naquele conclave que elegeu Bento XVI, né, o conclave voltou-se um pouco para a figura de Ratzinger, que era o braço direito de João Paulo II, e com certeza os cardeais viram que para dar continuidade um pouco ao pensamento de João Paulo II, né, e aquele pontificado que foi extraordinário, deveria ser alguém muito próximo de João Paulo II. E esse alguém próximo foi realmente Bento, que estava há mais de 25 anos colaborando com João Paulo II na Congregação para a Doutrina da Fé, e assim os cardeais certamente viram que ele seria, né, aquele que estaria por dentro de toda a conjuntura, né, do pontificado de João Paulo II, e elegeram Bento XVI. Mas nós sabemos que Bento XVI foi eleito, né, também já um Papa com a idade um pouco avançada, e as previsões eram que o seu pontificado fosse em torno de 10 anos, o que foi menos porque com 8 anos praticamente, né, ele renunciou. O senhor falou aí no caso citou o João Paulo II como um pontificado extraordinário. O senhor considera então que nesses últimos anos, ou nesse século XX, entrando para o XXI, o maior legado que se teve foi o do Papa João Paulo II?
Eu acredito, não é, que podemos dizer assim que os pontificados, cada um tem sua característica própria, né? Mas podemos dizer assim, nesse tempo, né, de século 20 e 21, podemos dizer assim que uma marca muito grande na igreja foi o pontificado de João 23 pelo fato dele ter convocado o Concílio Vaticano II, né, que abriu a igreja para a realidade de enfrentar, né, o século 20 e século 21. E João Paulo II foi aquele, né, que, vamos dizer assim, iniciou um pontificado, né, dentro, né, do contexto de um mundo, né, aberto, de um contexto do mundo midiático, onde a mídia começava, né, a se tornar assim, uma presença muito importante, né? Foi o Papa que realmente abriu assim, a igreja para o mundo no sentido... Você já dá aquela ideia do Papa é pop, né? Pois é, exatamente, no sentido de que ele realmente saiu dos muros do Vaticano e começou a viajar pelo mundo. Então, antes dele não se tinha isso, o Papa estava viajando. Era mais difícil, né? Os papas estavam mais em Roma, né? Até por todos os contextos, né, que aconteciam, de dificuldades de viagens, né, transcontinentais, tudo isso. Paulo VI foi um papa que realmente viajou um pouco, né? Mas o que mais se destacou em termos de viagens apostólicas, viajou pelos todos os continentes do mundo, foi João Paulo II. O senhor falou aí sobre a criação do concílio, que foi? O Papa João 23. O Papa João 23. Antes disso, então, como é que era feita a escolha do Papa? Não se tinha essa eleição que se tem hoje? Não, a escolha do Papa, ela era normalmente como se tem hoje. Sempre foi assim? Sempre foi assim, né? O conclave sempre aconteceu, né, dentro dessa modalidade. E esse concílio seria o quê? Esse concílio é outra realidade, né? Por exemplo, o Papa João 23, quando foi eleito, né, Papa, ele teve essa ideia de fazer um concílio Vaticano II, que esse concílio é a reunião de todos os bispos, né, do mundo inteiro para discutir a vida da igreja. Abrir a igreja para o mundo, né, que estava também em plena transformação nos anos 60. Então, João 23 foi eleito já um Papa ancião e diziam que esse Papa é um Papa de transição. É um Papa só para, vamos dizer assim, tapar um buraco, enquanto aparece um Papa mais jovem. Então, João 23 governou, se não me engano, em torno de 6 anos na igreja. Mas a grande surpresa de toda a igreja, né, dos cardeais, dos bispos, foi quando aquele velhinho, né, com mais de 70 anos, né, disse que iria convocar um concílio. Isso, de certo modo, causou surpresa aos cardeais, né, da época, à igreja, porque como vai ser essa novidade, né? Então começou toda, né, uma reflexão, né, sobre a vida da igreja. A igreja precisa estar no mundo, ela está no mundo, precisa ver como o mundo está agindo e a igreja precisa dar respostas ao mundo. Então esse concílio foi esse momento novo, né, que abriu a igreja, né, para a participação maior dos leigos, por exemplo, né, para que cada nação tivesse a língua, né, a missa na sua própria língua, né, não só mais o latim, mas cada nação do mundo poderia preparar, né, a missa na sua própria língua. Antes, tudo mais, né, ligado mais, era muito clerical, né, o padre dizia, o padre fazia e tudo isso. Então, o Concílio Vaticano II, ele deu esse novo impulso à igreja e ainda hoje vivemos esse concílio que celebra este ano 50 anos da sua abertura. Agora, padre, e qual o legado então que deixa Joseph Ratzinger, o alemão Bento XVI? Olha, o Papa Bento XVI, podemos dizer que também foi um pontificado muito marcante para a história da igreja. Apesar de ser curto, de 8 anos, mas Bento XVI, ele, podemos dizer assim, ele é o Papa teólogo, né? É o estudioso, né? É o Papa que escreveu muito, né? E que deixou, né, esse legado de um Papa que tinha amor à igreja, né? Diferente de João Paulo II, porque João Paulo II era um Papa, vamos dizer assim, mais midiático, né? Era um Papa que estava mais carismático. Bento é um Papa, né, mais tranquilo, mais calmo, né? Um Papa, né, mais tímido, mas nem por isso deixou de ser um grande pontífice, porque ele procurou realmente, agora nesse tempo em que ele foi Papa, ele procurou realmente conduzir a igreja, né, dentro daquilo que é a sua normalidade. É bem verdade que ele pegou uma fase da igreja bastante polêmica, difícil, mas ele sempre foi muito sereno. Eu estava em Roma no período em que a igreja foi muito atacada por tantos escândalos. E Bento nunca entrava no clima da discussão naquele momento.
sempre ele esperava um momento oportuno certo para dar a sua resposta. E quando dava a sua resposta, era uma resposta que convencia e tranquilizava. Você acredita que, diante disso aí, a Igreja Católica hoje no mundo vive uma crise, já que assim, ela perde adeptos no mundo inteiro hoje e com esses escândalos de pedofilia, por exemplo, e sem falar do histórico que tem na Europa, por exemplo, onde você tem um grande número de pessoas que se dizem não ter uma religião, pelo histórico que presenciou da participação da Igreja em momentos como Inquisição ou até envolvidos em apoios a guerras. O senhor acha que a Igreja vem numa crise há muitos anos ou não? Não, eu vejo assim, né, a Igreja, né, a cada época, ela passa, né, por momentos de provação. Né? Nós sabemos que, muitas vezes, né, a mídia, ela está muito focada em cima daquilo, muitas vezes, né, que é uma falha, um erro da Igreja. Mas nós sabemos que a Igreja, ao longo da sua história, ela tem, né, também muitas coisas boas e deixou muita coisa boa, né, uma contribuição muito grande para a humanidade. Agora, é verdade que a Igreja, pelo fato de ser, né, uma instituição formada por homens, né, por nós homens, ela também passa por seus momentos de fraqueza. Né? É claro que seria bom que, iluminados pelo Evangelho, iluminados por aquilo que ensina o próprio Jesus e os seus, né, pastores, ela pudesse, né, vencer toda a tentação do pecado. Mas, infelizmente, somos humanos. E somos nós, a Igreja, que, né, está aí. Então, há dificuldades, há problemas, existem. Nós sabemos que há dificuldades, problemas, escândalos dentro da Igreja, né, que a mídia explorou muito isso. Eu digo assim, ela não vive uma crise, mas eu digo que ela passa por um momento de turbulência. Né? Podemos dizer assim, ela passa por um momento... Isso há muito tempo ou recentemente? Eu digo que já passou em épocas, né, diferentes, né, dessa, né? A cada época tem uma própria característica de suas dificuldades. Né? Eu digo que, atualmente, ela passa por uma turbulência. Né? Vamos dizer assim. Digo que não é uma crise geral, mas passa por provações que até o próprio Papa Bento XVI já dizia. Né? Passa por essa situação para que ela também possa passar por um processo de purificação. Né? Então, eu creio que a cada época a Igreja enfrentou, né, essas dificuldades. Na Idade Média enfrentou dificuldades, né, problemas próprios daquela época. Né, durante o período da Inquisição, né, também passou por problemas, por dificuldades. Né? No pré-concílio, né, no pré-concílio havia os desafios. No pós-concílio também passou por, né, desafios, né, porque, né, quando o concílio, né, chegou e os padres, né, viram essa novidade, essa abertura, muitos, né, deixaram a Igreja, porque pensou que a Igreja foi muito aberta. Né? Então houve a crise das vocações, muitos padres deixaram o ministério. Né? Então, cada época ela passa por suas dificuldades, mas ao mesmo tempo, né, tudo vai servindo para uma reflexão, uma purificação e uma mudança de postura, né, para melhor, né, para ser uma Igreja realmente verdadeira, aquela que deve cumprir o seu papel, a sua missão na história. Agora, falando sobre essa questão da crise, aqui pode ser que eu, como leigo, esteja, não falando corretamente, esteja errado, mas diante de um raciocínio, eu penso no seguinte: o Brasil ainda é a nação onde há o maior número de católicos no mundo. E a gente vai ter aqui esse ano, por exemplo, a Jornada da Juventude, Jornada Mundial da Juventude. E aqui o Brasil também é um dos países onde a Igreja Católica perde um grande número de adeptos para as igrejas neopentecostais. Exemplo aqui de Silas Malafaia, R. Soares, Valdomiro Santiago, Edir Macedo. Essas pessoas têm migrado de maneira muito forte para essas igrejas neopentecostais. Então, não seria estratégico, por exemplo, para o Vaticano escolher um Papa brasileiro, ou latino? Nós sabemos que na história nunca houve um Papa latino-americano, brasileiro, asiático. Especula-se, né, no mundo, né, até mesmo na própria Europa e em Roma, que talvez agora seria a vez, né, de se eleger um Papa latino-americano ou asiático, pelo fato, né, de ser um continente com uma predominância muito grande de católicos, né, na América Latina e no continente asiático. Né? Creio que isso aí
deve passar pela reflexão dos cardeais, deve estar sendo refletido pelos cardeais. Eu mesmo vi na televisão algum cardeal já dando essa expectativa, deixando um pouco essa expectativa, poderia ser um latino, é possível. De 0 a 100%, qual é a chance? Eu acredito que, vamos dizer que uns 30%. Não é tão alta não. Não é tão alto não, não é tão alta essa perspectiva, mas, por exemplo, um nome que está sendo muito ventilado é o do cardeal de São Paulo, Odilo Scherer. Pelo fato de ser jovem, pelo fato de ser latino-americano, da maior arquidiocese do mundo, uma arquidiocese que tem o maior número de habitantes no mundo, e pelo fato também de ser um homem que tem uma boa cultura, um intelectual. É doutor em teologia, fala 5 ou 6 idiomas. A imprensa foca um pouco este nome da América Latina. Explica pra gente então como é que funciona essa eleição. Veja bem, essa eleição ela é convocada quando o Papa morre, ou quando o Papa renuncia. Que foi apenas o segundo que foi, na história, 600 anos que havia tido a última renúncia. Então, existe o colégio dos cardeais. A igreja tem esse colégio de cardeais, que podemos dizer assim, numa linguagem mais simples, é uma espécie de um senado do Papa. Então o Papa escolhe os cardeais, é uma escolha pessoal do Papa. Então do mundo inteiro ele escolhe cardeais do mundo inteiro para compor esse colégio cardinalício que ajuda o Papa no governo da igreja. E são 115. São 115 cardeais eleitores. Esse é o número de cardeais que existem no mundo ou não? Diz não. Assim, preencheu os 115, você não precisa ouvir mais não. É assim, não. Tem muito mais do que 115 cardeais, tem muito mais do que isso. Porque a Constituição que rege o colégio cardinalício e o conclave diz que tem que ter um número X de eleitores. Aqueles que estão com menos de 80 anos. Esses só quem podem votar, são esses que têm menos de 80 anos. Então, atualmente são 115, mas o colégio é muito maior, porque tem os eméritos, tem os que já passaram da idade realmente, então o colégio é maior. Mas vamos dizer assim, a incumbência da eleição do Papa cabe a esses 115 cardeais. Então, eles têm essa missão. Quando a sé fica vacante, quando o Papa morre ou renuncia, então eles são convocados pelo decano do colégio cardinalício. O decano é aquele cardeal mais velho em idade. Então, e aí começa a fase do pré-conclave, que é o que está acontecendo agora. Eles vão fazer reuniões preparatórias para discutir os assuntos mais polêmicos, para discutir a situação da igreja, para começar a se conhecer também melhor, porque são cardeais do mundo inteiro. Então, muitas vezes se conhece muito pouco, sabe pelo nome, mas não tem uma intimidade. Então essas reuniões começam também a ser para isso, para conversar, para conhecer, para ver o perfil e vai assim preparando todos para o conclave verdadeiramente. Então quando eles chegam a um momento em que estamos prontos para eleger o Papa, aí convoca-se a primeira sessão do conclave, as portas fechadas para eleger um Papa. E não se sabe se mesmo nessa primeira eleição pode ser que não haja uma escolha. Não, pode não haver uma escolha. Pode haver, se não estou enganado, a previsão é de 35 escrutínios, até chegar... Que significa o quê? Que significa 35 votações, porque a eleição do Papa, o eleito deve ter 2/3 dos votos do colégio cardinalício. Então, se houver eleição, se houver muita divisão de votos, primeiro escrutínio, ninguém atingiu 2/3, vamos para o segundo. Não atingiu 2/3, vamos para o terceiro, até chegar. Chega no momento em que chega esse número de 35 escrutínios. Então, não atingiu 2/3, então agora a eleição vai ficar entre os 2 mais votados. Então, tira-se os 2 mais votados e ali a maioria... Mas tem eleição lá? Eles fazem campanha, eles fazem discurso? Olha, ou não se sabe isso? Isso não se sabe porque é tudo fechado. O conclave, quando começa o conclave, então eles ficam fechados, eles não podem ter nenhum contato com o mundo, nem por meios eletrônicos, nem por contato pessoal. É por isso que
o Papa João Paulo II construiu dentro do Vaticano uma casa chamada Casa Santa Marta, para acolher esses cardeais todos ali, né? Porque em algumas ocasiões eles se dividiam, né? Não tinha um local para hospedar todos, então uma parte ficava num prédio, no outro prédio, né? Então, para evitar, né, que houvesse algum contato exterior, então o Papa construiu essa casa, né, onde todos ficam ali hospedados, vão ficar dentro do Vaticano, né, vão percorrer 500 metros, né, até a Capela Sistina, onde começam, né, as sessões do conclave. Cada um vai escrever numa cédula, né, o nome do seu candidato. Depois, 3 cardeais, né, da eleição começam a contar os votos e vai dizendo em voz alta o nome daquele que está sendo votado. Se porventura, né, naquele primeiro escrutínio, atingir a maioria, né, dos 2/3 dos votos e ele for, né, consultado, aceita, e se ele disser que aceita, ali termina a eleição e sai a fumaça branca. Os experts, né, em conclave, os que são vaticanistas, que estudam a vida do Vaticano, eles estão prevendo um conclave um pouco mais longo. Eles preveem um conclave de 4, 5 dias. Pelo fato de haver assim, um certo perfil para esse novo Papa, né? Bento XVI dizia, né, que tem que ser um Papa jovem, que tenha vigor físico e espiritual, né? Então, certamente, né, os cardeais estão vendo um pouco esse perfil. Quem será este, né? Que tenha vigor físico e espiritual, que tenha, vamos dizer assim, né, também uma cultura, né, que tenha sabedoria para conduzir a igreja nesse momento em que ela está vivenciando. Ok. Quem será este então, né, padre? Quero aqui agradecer a sua participação, o padre Alcivan, que já tinha sido pároco da cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte, um seridoense, e que foi para Roma, fez mestrado lá em Direito Canônico, voltou agora novamente, é pároco da cidade de Parelhas. E como parelhense, quer dizer, seja novamente bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer retornar a Parelhas, né, depois de 6 anos, né, então volto novamente para Parelhas e com certeza assim vamos nos unir todos, né, toda a comunidade católica parelhense para trabalhar em prol do reino de Deus. E lá em Roma acompanhava a TV Seridó, sabia como estava acontecendo aqui, né? Com certeza, a TV Seridó sempre era o veículo de informação, né, aqui da região do Seridó, de Parelhas, acompanhava constantemente. Como é que é voltar assim à terra aqui e assumir essa missão novamente? De certo modo, gera expectativa, né? Porque, como eu dizia, né, no dia da minha posse, né, alguém perguntava qual é a sua expectativa, eu dizia, expectativa muito boa pelo fato de já praticamente conhecer bem a comunidade, mas agora, né, o projeto é corrigir os erros do passado, né, e procurar acertar e planejar o futuro, né, daqui da paróquia, né, nesse período em que Deus vai me conceder aqui não sei quanto tempo, né, porque ultimamente tem sido assim, momentos, né, breves, né, fui para Roma 3 anos, depois voltei, fiquei 5 meses numa paróquia em Cruzeta, depois agora me chamam novamente para essa missão aqui, né, em Parelhas. Então, tudo está nas mãos de Deus, né, e Deus é quem vai, né, dizer, né, até quando vai conduzir, me querer aqui nesse trabalho. O Seridó também está, por enquanto, sem arcebispo, né? Como é que vai acontecer essa eleição? Também é depois da eleição do Papa. É o Papa quem... Exatamente, o Papa é quem nomeia o bispo, né? Nós estamos sem bispo, né? A diocese está vacante, ela conta, né, com um administrador, né, diocesano, até que seja, né, nomeado este novo bispo. Mas todo bispo é nomeado pelo Papa, né? A nomeação passa pelo Papa. Então o processo ele inicia, né, aqui no Brasil, porque os nomes que são indicados, então começam uma série de consultas e isso vai para a Nunciatura Apostólica em Brasília, que a Nunciatura Apostólica em Brasília, né, é a representação do Papa, né, no Brasil. Então o Núncio Apostólico, né, começa a receber as informações dos candidatos e prepara esse processo e depois consulta, né, o candidato se ele aceita ir para essa diocese. Então, mas primeiro depois vai a Roma, 3 nomes, né, de futuros bispos para a diocese. Esses nomes são padres que se tornam bispos. Sim, exatamente, padres que se tornam bispos, né? Então 3 nomes vão para Roma, lá na congregação para os bispos chega lá esses nomes, o cardeal prefeito da congregação, né, leva para o Papa e o Papa escolhe um dos 3 e nomeia. Seu nome está no meio também, não? Creio que não. Beleza, então, obrigado, padre, pela sua participação. E você que acompanha a TV Seridó, você sabe, você pode contribuir fazendo o nosso programa, dizendo quem você gostaria que viesse aqui
para falar sobre os mais diversos assuntos. Para você um forte abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!